ontem eu perguntei se acabar com a atividade turística e a visitação em zoológicos e santuários seria a solução para a exploração de animais. E hoje nós vamos entender os prós e os contras disso. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e este é mais um vídeo da nossa semana de turismo e zoológicos aqui no Tourist Life. E afinal, o turismo é solução para os zoológicos ou é exploração animal? Vamos de bate-papo. Que, consequentemente, assim, apesar de a gente estimular isso, os zoológicos vão continuar existindo, né? E ainda vão ter pessoas que vão visitar zoológicos. E, tipo, se você vai visitar um zoológico, ou se você, de repente, trabalha, sei lá, na Secretaria de Meio Ambiente de uma cidade ou de turismo de uma cidade que tem um zoológico como um equipamento de turismo, como que você pode trabalhar essa questão de forma positiva, entendeu? Eu acho que muito o que a Carol falou, a questão de porque vai continuar existindo zoológicos, até porque, né, não pode fechar e jogar esses animais que não conseguem mais ser reintroduzidos na natureza. Então, que isso aconteça de uma forma o mais responsável possível, né? Que os locais sejam o mais confortável, né, para esses animais, não sejam minúsculos, assim, que eles estejam o menos, que causem menos impactos assim, na vida deles. E a questão da visitação é isso, limitar quantidade de pessoas por horário, limitar também as espécies que sofrem mais com essa questão do contato humano, fazer com que elas não tenham essa aproximação. De uma forma responsável, já que não pode pegar esses animais e jogar em todos na natureza. Então, que seja feita de uma forma mais responsável e para esses animais, né? Mas então, só para complementar o que a Gabi falou, que eu achei ótimo, que é realmente os zoológicos não vão parar de existir, mas uma outra coisa a se considerar é que se realmente o animal acabou no zoológico por diversos motivos, considere também se aquele é o melhor habitat natural para ele. Por exemplo, condições climáticas. Não faz sentido um urso polar no Nordeste brasileiro, mas faz sentido para países mais ao norte, onde é mais frio. Uma forma também é justamente, se aqui tem um animal que não é desse habitat, esse não é o habitat natural dele, que pelo menos que ele seja deslocado para um zoológico o mais próximo possível de um habitat natural, como a questão do clima. Se ele não é dessa região, bota ele para um local onde tenha o clima natural dele. Então, assim, já é uma forma de amenizar o estresse que esse animal vai sofrer, né? Estando em um local onde não é adequado para ele. Acho importante salientar também, né, que tem que ter extremo cuidado também nessa questão do transporte. Fazer toda a análise se o animal aguenta fazer esse percurso e ser extremamente responsável também nisso, porque também não adianta chegar e dizer, vamos levar daqui para ali e fazer de qualquer forma e o animal sofrer, morrer até no deslocamento, né? Que é toda uma questão da logística e do conforto do animal, tem que se preocupar também com isso, né? E uma questão assim também, que a gente pensar de repente aquele lugar não é o melhor e tal, mas acaba que justamente por essa, né, por se tornar um atrativo turístico, um equipamento turístico, equipamento de lazer, esses lugares zoológicos, vou falar zoológicos assim de forma geral, né, mas também inclui aquários, agora eu tô com o Aquário de São Paulo na cabeça, mas enfim, eles acabam justamente para ter atrativo, para atrair pessoas e para gerar renda, querendo ter um exemplar de cada espécie, né? Então, por exemplo, se você vai pro Aquário de São Paulo, você encontra o peixe-boi, você encontra a vida marinha, você encontra urso polar, canguru, sabe? Um animal de cada canto do planeta, você encontra tudo lá. E tem, por exemplo, o urso polar tem lá o lugar dele, climatizado e tal, mas mesmo assim ele está fechado. E a desculpa é que ele está num ambiente adequado, mas na verdade o que está contando ali é o lucro da visitação, né?
Carol, eu acho que você falou perfeito, porque na verdade era exatamente isso que eu ia falar depois que a Islane terminou. E é uma coisa que os especialistas atualmente dentro de zoológicos estão falando, que a ideia de você ter um exemplar de cada leão, rinoceronte, girafa, elefante, não tem mais como. Inclusive porque agora o elefante foi banido, que bom, porque eles estavam vivendo metade do tempo que eles viviam quando trabalhavam, né? E girafa agora entrou em extinção. E tem zoológicos que estão falando, não, mas agora nós vamos conservar aqui dentro, quando, de novo, não vale porque você está destruindo o habitat natural. Mas ter um exemplar de cada animal não é mais uma realidade que os zoológicos deveriam ter. E eu acho que também entra a questão de que os zoológicos vão continuar existindo, porque já tem os animais lá, mas que eles continuem existindo com esses animais. E também a questão, né, animal resgatado, que foi colocado aqui e tal, mas que não existisse mais a comercialização, a compra de mais animais para cá, que eu nem sei como é que funciona, né, essa questão da comercialização desses animais, mas que isso fosse banido, que não existisse mais, tipo, aí no futuro teriam só esses animais que não podem mais ir para o habitat, que já estão lá, mas banir essa questão da comercialização. Claro que eu sei que é algo extremamente difícil de se acontecer, né? Porque mexe com vários órgãos, com empresários, com várias competências, mas seria, acho que, o ideal, né? Você falou agora na questão do animal que é resgatado. Normalmente, no caso de zoológicos, quando você faz o resgate do animal, vai para a instituição mais próxima, para o zoológico mais próximo. Felizmente, hoje a gente já tem instituições aqui no Rio Grande do Norte que fazem resgate de animais. Você imagina só, 5 anos atrás encalhou um pinguim aqui em Capuí. Você imagina levar um animal desse para o zoológico de Mossoró sem estrutura, fazendo 38 graus à sombra? Então, eu acho que no caso do resgate de um animal que vá para o zoológico, levar para o zoológico adequado também. Um que tem estrutura, um que possa receber esse animal. Não é fazer como costumam fazer, tem um zoológico aqui próximo, vamos levar para lá. Às vezes o zoológico não tem nem estrutura de receber mais um animal e acaba recebendo por ser atrativo. Vou lançar aqui a pergunta, visto que os zoológicos vão continuar existindo, porque existem animais que não têm condições de serem reintroduzidos na natureza e eles precisam continuar nos zoológicos, né? E esses zoológicos precisam de verba para continuar mantendo esses animais. E aqui eu não estou nem considerando a parte do lucro, a parte lucrativa mesmo, de exploração, né? Mas assim, pensando na verba de manter mesmo os animais. E o turismo gera renda, isso não dá para negar. Como vocês acham que a gente consegue fazer com que isso seja sustentável, sabe? Tipo, qual seria a solução para o zoológico que vai continuar existindo, que não tem como a gente chegar e decretar que a partir de amanhã todos serão fechados. Então, como que a gente consegue aliar isso de uma maneira que o turismo possa gerar uma renda para esse zoológico se manter e manter os cuidados dos animais, a alimentação, mas também não gerar tanto impacto na vida dos animais, né? Para os animais não terem esse contato tão próximo com humanos, para não ter estresse, alteração de comportamento. O que vocês sugerem? Carol, eu acho essa pergunta fantástica e eu quero trazer um exemplo aqui que acho que é super complementar e vai responder a sua pergunta. Eu vou trazer de novo o exemplo do zoológico em Detroit. O que aconteceu é que eles tinham muito pouco espaço para 2 ursos polares. E como eu falei anteriormente num outro vídeo, esses animais têm hábitos, não têm hábitos sociais, eles gostam de ficar afastados uns dos outros. E o que aconteceu também, dentro desse zoológico, é que eles tinham elefantes que ficavam em locais extremamente apertados, mas os investidores do zoológico queriam manter esses animais nesse espaço e não queriam reformar, com a justificativa de que isso faria com que, se eles parassem de ter urso polar e elefante, isso reduziria muito a renda do zoológico. O que aconteceu foi o seguinte, realmente eles viram que os elefantes não tinham condições mais de ficar naquele zoológico, a vida deles estava sendo reduzida pela metade, mesmo quando eles botavam no espaço um pouco maior, porque eles desenvolviam artrose nos pés. Então, eles transportaram esses elefantes para um santuário e eles reformaram a área para os ursos polares e botaram uma área de 1,4 acres,
que são mais de 5.000 metros quadrados para os ursos polares andarem. O que aconteceu num período de 2 anos é que a verba do local aumentou em 500 mil. Era 1 milhão e aumentou em 500 mil. A verba do local aumentou uma vez que o zoológico mostrou se importar com os animais e com o bem-estar deles, porque a população estava vendo que os animais estavam sofrendo. Então, uma vez que eles entendem, nossa, esse zoológico realmente cuida desses animais, a verba do lugar aumentou. Então, assim, uma forma que eu diria para os zoológicos é: preste atenção no que seu público está te falando. Preste atenção do que a nova geração que está sendo educada está falando. As pessoas querem ver os animais sendo bem tratados. E isso é um exemplo fantástico de mostrar como é sustentável, não só ecologicamente, mas como financeiramente, você ter uma instituição que cuida e se preocupa com os animais, assim como a educação da população. Você vem falando desde o início, procurar qual lugar você vai para ver, né? Porque, tipo, se a população estava gostando da forma que eles estavam tratando os animais, automaticamente eles começaram a ir para aquele local, né? Enquanto os outros, que eles viam que não tinha esse cuidado com os animais, eles foram deixando de receber os visitantes. Isso também é muito importante e ajuda nos dois, tanto sustentável para os animais, para o zoológico e para o turismo. Eu queria fazer uma observação sobre a administração, mas é porque é o seguinte, você ter instituições que dependem, não estou falando que não possa ter a verba vindo disso, mas que dependem de, por exemplo, o valor de ingresso para manter a vida dos animais, acaba sendo um pouco complexo eticamente, porque o que significa que você tem que sempre tomar decisões que são financeiras para o local em detrimento dos animais. Então, também é importante a gente pesquisar locais que normalmente são governamentais. Eu sei que, por exemplo, no Brasil a gente, infelizmente, ainda tem muitos exemplos de órgãos governamentais que acabam não conseguindo fiscalizar. Mas fora do Brasil existem muitos zoológicos que não são necessariamente privados, mas que são governamentais e têm como complemento os ingressos dessas pessoas, o que ajuda na manutenção do local. Então, eu acho que é importante isso. Tipo, não estou falando que não deveriam cobrar ingressos, por favor, não é isso que eu estou falando de nenhuma forma. Mas é importante a gente levar essas considerações éticas de o que é mais importante, o ingresso que eu vou pagar ou a vida do animal? Então, assim, se tiver essa missão e valores no site da instituição e você conseguir ler isso e poder tomar uma decisão baseada nisso, eu acho que é relevante também dos zoológicos que a gente vai escolher. Eu acho que também, assim, utilizar algumas outras formas de complemento de renda. Tipo, no caso de turista. Todos os turistas gostam de comprar um souvenir para levar para casa. Então, se você fizer uma lojinha com algo temático, igual o próprio Tamar tem, assim, com coisas temáticas, isso já traz uma renda complementar para manter o local. Aqui, quando eu fui para o Zoológico de Lisboa, eu achei interessante porque eu só tinha visitado antes o Aquário de São Paulo, o Zoológico de Sorocaba e o Zoológico de São Paulo. E aí, quando eu visitei aqui o de Lisboa, eu via que em cada recinto dos animais tinha uma empresa apadrinhando aquele animal. Então, as empresas faziam publicidade dentro do zoológico, pagando pela permanência daquele animal ali. Agora eu não sei dizer se eles bancam na totalidade aquele animal, se é uma ajuda, não sei, mas isso é uma forma também, né, de repente os zoológicos conseguirem uma renda, e aí, assim, tendo isso, eles conseguem até mesmo limitar, né? Eu falei um pouquinho mais cedo sobre capacidade de carga. Vocês acham que seria uma boa opção os zoológicos colocarem esse limite de pessoas em visitação? Agora a gente está vendo isso muito bem por conta da pandemia, né? Agora não pode ter aglomeração e tal, mas os animais, a gente sabe que eles se estressam com essa quebra do ambiente deles, e aí tem um monte de humano lá, olhando para eles com cara de bobo, né? E fica observando e barulho, e as crianças quando vão e gritam e ficam chamando, Leão, olha para mim, Leão, como se o animal estivesse entendendo, né? E isso causa estresse. Vocês acham que seria viável colocar essa restrição, essa limitação de pessoas para visitação? Com toda certeza, eu acho. Eu acho essencial essa limitação. Eu acho fundamental. Então, a última solução sustentável que eu daria como uma dica, que eu acho bem legal, exatamente
nós como turistas, porque eu adoro fazer visitação e conhecer animais, é, por exemplo, também Bonito, onde tem diversos projetos super legais, inclusive para você conhecer a Toca da Arara, onde você vê o habitat natural dos araras, e tem um projeto fantástico, que é o projeto da jiboia, onde você pega uma jiboia no braço. Ah, é fantástico. E é tipo, o projeto é feito por um pesquisador direto, que faz todo o monitoramento das jiboias, a reintrodução dela na natureza. Então é muito, muito legal de ver. E esses são jeitos de você pode entrar em contato com o animal e respeitar o habitat dele. Tem algo que eu acho que o pessoal vai argumentar quanto a isso. Questão do zoológico, por exemplo. Eu tenho um zoológico na minha cidade que eu vou ter um custo pequeno para ter contato com esses animais. Se eu for para Bonito, eu vou ter um custo mais alto. Acho que as pessoas é algo que as pessoas vão querer muito bater em cima disso. Numa possível cuidado com o zoológico que você vai visitar. Mas só tem esse zoológico, minha oportunidade de ter um contato com o animal é esse zoológico. Eu acho que muita gente vai querer argumentar isso também. Isso é bem possível, mas ao mesmo tempo, tipo, será que isso não vai um pouquinho do egoísmo? O ser humano é egoísta por natureza. Mas assim, eu não acho que isso faz muito sentido, sabe? Tipo, quando eu lembro que o último aquário que eu fui foi uns 2 anos atrás, e eu me senti tão mal, eu ficava, cara, isso é lindo, mas por que esses bichinhos estão presos aqui, sabe? Então, assim, eu acho que é aquela parada de educação. Porque, Pedro, eu acho que você tá certo, tá? Não, eu acho que o seu ponto faz todo sentido. Mas eu acho válido a gente reforçar os outros pontos para as pessoas começarem a ter mais empatia também, sabe? Certeza. Eu me senti mal quando eu fui no Aquário Natal, que Gabi já falou várias vezes, né, que trabalhou lá e tal. Eu cheguei lá, eu vi vários golfinhos não, pinguins. E como a felicidade de uma pessoa que, assim, eu tenho plena certeza que eu provavelmente nunca veja um pinguim realmente, assim, ao olho vivo. Mas ver aqueles pinguins em um local que não é apropriado para eles foi muito ruim. Porque, tipo, eram muitos pinguins. Em um local tão pequenininho. Tipo, era o maior local do aquário. Mas, mesmo assim, ainda era um local pequeno para eles. E eu me senti mal por eles. Até hoje, acho que é uma das coisas assim, que eu mais lembro de lá. É a questão dos pinguins. É algo que eu acho muito interessante que poderia ser feito, e a gente tem como exemplo clássico aqui no Rio Grande do Norte. É a interiorização do turismo. Uma coisa que eu ia falar também. Você sabe que a gente tem golfinhos aqui, São Cristóvão. Mas você fala em golfinhos no Rio Grande do Norte, você tem que ir pra Pipa. Porque é Pipa. Mas você tem golfinhos em Caiçara do Norte, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso, Touros, Praia de São Cristóvão, várias praias de areia branca aparecem. Só que você fala nisso, aí você vem a questão estrutural, porque o acesso é ridículo. Aí você chega na região de Natal, o acesso é excelente. Você chega no interior, o acesso é ridículo. Você chegar numa praia como São Cristóvão, cara, você é uma estrada de barro horrível. Um dos meus intuitos de ter começado uma página para falar de turismo é lutar pela interiorização do turismo no nosso estado. Porque o nosso estado vende apenas Pipa, Natal, Genipabu e Maracajaú. Assim, é um roteiro fixo, minúsculo e que vende o quê? 5% de todos os nossos atrativos. Então, assim, eu acho o nosso estado extremamente rico em todos os aspectos, nós temos atrativos para todos os gostos, e nós perdemos muito por essa questão de ser focado apenas na capital e no litoral que rodeia aqui. Isso é lamentável e isso é uma política que acontece há muitos anos. Estão falando que é, tipo, perfeito, porque, assim, eu acho que vocês estão falando de interiorização focando no Rio Grande do Norte, mas eu até me atrevo a falar de interiorização para dentro do Brasil, porque muitas vezes a gente fica pensando, não, porque a referência é fora, não, porque a gente vai lá fora ver o leão bom e tal. Gente, aqui dentro a gente tem boto cor-de-rosa, a gente tem jacarés enormes da Amazônia, a gente tem arara azul, a gente tem bico-leão dourado, a gente tem tanta coisa fantástica, assim, vamos valorizar mais as paradas que estão dentro do Brasil, sabe? Tem muita coisa pra gente ver, tem muita coisa fora do zoológico, fora do santuário. Sim, não, a questão também do turismo sustentável é esse turismo regional, porque, tipo, eu falo assim pelo Rio Grande do Norte, né, pelo Nordeste em si. O Rio Grande do Norte e o Nordeste é muito rico. Ele é muito rico em flora e muito rico em fauna.
Então, por que não conhecer, primeiramente, antes de você querer conhecer o Brasil inteiro, você não conhecer a diversidade local, né? Porque, assim, eu falo também em questões não só de animais, sei que a gente tá falando voltado muito para animais, mas a questão da flora também. Porque o Nordeste, ele é vendido como um local sem vida. Porque se você chegar em qualquer site, você procura lá, Caatinga, que é o principal bioma do Nordeste, né? Você vê o quê? Um cacto com a cabeça de uma vaca. E o solo todo rachado. É isso que é vendido. Mas não é isso que acontece. Quem realmente conhece o Nordeste, conhece a Caatinga, sabe o quanto esse bioma é rico. Tanto em fauna quanto em flora. Porque tem a zona da mata também, né? Não é só a Caatinga. Agora eu quero saber de você, qual que é a sua opinião? Depois de todo esse bate-papo, depois de entender vários pontos de vista e de levantar alguns pontos importantes, o que você pensa realmente sobre a atividade turística e a visitação em zoológicos? Eu quero saber a sua opinião. Amanhã será o nosso penúltimo vídeo no YouTube e nós vamos falar justamente sobre a exploração animal em atividades turísticas, que acontece inclusive fora de ambientes como zoológicos, por exemplo. Então já sabe, né? Para não perder, se inscreve no canal e ative as notificações. E na descrição desse vídeo estão todos os nossos arrobas para você seguir todo mundo no Instagram e continuar absorvendo conteúdo valioso sobre esse tema. Então, até amanhã, um beijo e tchau, tchau!